Game Over Brasil! Já pensou em viver num mundo onde as regras não são feitas por governos, por empresas, onde a justiça não é decidida por juízes, mas por um código de computador? No vídeo de hoje, a gente vai explorar a fronteira entre tecnologia e poder, e também a liberdade, com base em um artigo científico atual sobre governanças no metaverso. O conceito, né, a conectividade, isso com julgamentos reais no Brasil e no mundo sobre a responsabilidade das redes sociais. Porque o que está em jogo não é o futuro da internet, é o futuro da democracia. Nos últimos anos, o Tribunal Superior, o Tribunal Federal, né, o Supremo Tribunal Federal, assumiu um protagonismo no debate sobre o poder das redes sociais. Em decisão com a DPF 403, a mais recente no julgamento das plataformas acusadas de disseminar fake news e discursos de ódio. O STF discute se rede deve ser responsabilizada por conteúdo de terceiro. O STF está nessa discussão hoje, né? A DPF 403, ela também está em discussão se o que está dentro de uma plataforma de rede social é responsabilidade apenas do usuário ou também da plataforma. Afinal de contas, ela tem um algoritmo que amplia esse post, né? Então ela, de um jeito ou do outro, distribui isso para outras pessoas. A pergunta que atravessa tudo isso é: a moderação, ela é uma censura ou ela é uma espécie de proteção à democracia, né? Isso é uma reflexão que tem que ficar. Eu farei um vídeo amanhã só sobre isso, mas hoje a gente vai dar início a essa discussão. Para alguns, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele é um defensor que as redes são responsáveis por tudo que está ali dentro. Para outros, né, críticos da corte, diz que não, quem são os responsáveis são apenas os usuários. Na Alemanha, eles já têm isso em lei, né, que as plataformas são obrigadas a retirarem em 24 horas conteúdo ilegais ou discurso de ódio, mesmo sem acionamento do governo. Já nos Estados Unidos é diferente. As plataformas, elas são isentas, né, então o que está ali dentro só pode ser retirado com ação judicial. São dois pontos de vista, apesar que nos Estados Unidos também já está sendo questionado na Suprema Corte, mas ainda não tem nenhuma decisão concreta. Mas e se o próximo passo for ainda mais radical? E se nem o STF tivesse mais autoridade sobre o que acontece nas plataformas? O artigo, né, Governança Corporativa no Metaverso, o link está na descrição e ele está publicado na Cielo, então uso livre, não precisa pagar nada por esse artigo. Mostra que o metaverso não é só tecnologia, é uma nova estrutura de poder, onde a empresa pode criar regras, aplicar sanções e manipular comportamento. Tudo isso sem o Estado, sem justiça, sem nenhum tipo de controle externo, apenas da empresa que controla, né, essa nova tecnologia. A empresa torna-se governante do seu próprio mundo virtual, com pouco ou nenhum uma presença do Estado. No metaverso, as plataformas deixam de ser canais de comunicação e passam a ser microsistemas jurídicos privados. A Meta, por exemplo, pode definir o que permitir ou punir no seu universo, e você, usuário, só pode aceitar ou sair. Se hoje reclamamos do STF, que tem poder demais, imagine quando nem houver STF. O que vale mais, o termo de usuário ou a lei e a Constituição do país? Em 2021, só lembrando, né, o Facebook criou um tribunal independente chamado Overboard para revisar decisões internas, né, de banimento, dessas coisas. Apesar de ele ser um tribunal com pessoas e um tribunal fictício, né, no final das contas a decisão é da empresa, entendeu? Então, às vezes você pode recorrer a esses tribunais, essas segundas instâncias das redes sociais, mas no final de contas é a empresa. Se você não for interessante para a empresa ou se você estiver dando muita dor de cabeça para eles te tiram e acabou. No metaverso, contratos não são assinados, né?
hoje existe uma grande corrente sobre os chamados contratos inteligentes, né? Eles funcionam como cláusulas autoexplicativas. Cumpriu, recompensa. Descumpriu, punição. Essa lógica baseada em blockchain pode revolucionar, né, a governança empresarial no futuro, mas também existe o outro lado, né? Substitui a mediação humana por decisão matemática, sem contexto, sem nuances. Smart contracts eliminam intermediários, reduzem custos e aplicam o controle, mas também transformam o poder decisório para o código. Então, essa é uma tendência, né, que vem acontecendo, que provavelmente nos próximos anos teremos mais notícias, e você vai ter um contrato feito totalmente pela internet, que vai ser monitorado o tempo todo. Você cumpriu o contrato, você recebe. Você não cumpriu, não recebe. Não tem outras cláusulas contratuais, mas é o futuro. Alguns países, né, já, como a Estônia, já registram propriedades via blockchain, e no Japão já vi, estão tendo testes para fazer eleições via blockchain. Então é uma tendência de atualização de muitas áreas usar o blockchain. Mas imagine um sistema para punir avatar no metaverso por discursos inadequados, né? Quem vai definir isso, né? Essa é a grande pergunta de hoje. Quem define ou quem modera ou censura as coisas na internet? Justiça automática é eficaz, mas pode ser injusta, né? A partir do momento que a empresa, o código, determina o que é certo e o que é errado, então não teremos mais a nuance do ser humano para interpretar os dados. O que acontece quando o código é errado? Às vezes na justiça normal, muitas das vezes o contrato foi escrito errado, você entra na justiça e pleiteia e explica que o contrato foi errado e acaba tendo esse contrato revertido. Já nesse contrato inteligente, não. O contrato é aquilo e acabou. Não tem juiz, júri, não tem para quem você recorrer. Afinal de contas, ele está sendo monitorado o tempo todo e as recompensas são feitas mediante ao que você assinou ou o que você fez para o outro, né? Um ponto central, né, do artigo o metaverso não tem estado. Então o metaverso, a proposta dele é que seja um ambiente único para o mundo todo, com muito mais interação, né, na internet 3.0. Hoje nós vivemos a internet 2.0, que tem interação numa velocidade assustadora, porém ainda o metaverso, a internet 3.0, propõe uma interação maior com emoções, né? Então hoje está distante pelo equipamento que você precisa, porém, daqui a alguns anos isso vai ser mais do que normal. Isso significa que a justiça constitucional, como o STF ou tribunais internacionais, não tem jurisdição direta nesse ambiente. E como se vivêssemos num novo país, mas sem direito garantido. Quando você entra num jogo ou rede social, você aceita os termos da plataforma e isso não tem conversa, não tem negociação. Mas no metaverso, essas regras afetam sua identidade, sua reputação e até seu dinheiro. E se você amanhã, ou seu avatar for excluído, sua conta bloqueada e seu histórico apagado, quem responde por isso? Na China, o Estado impõe regras rígidas, né, no ambiente digital. Lá, o controle é instantâneo, né? Tudo que você posta, se não tiver de acordo com os interesses do governo, ele não é autorizado e não vai para as redes. Já no Ocidente, né, as Big Datas são os novos soberanos. E o Estado corre atrás. É o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? O Estado está correndo atrás do que ele não consegue controlar. E o governo no metaverso também é um controle de dados, né? Esse é o grande segredo, ou o grande pote de ouro no fim do arco-íris, são os dados que nós colocamos nos ambientes digitais. As empresas poderão captar a voz, expressão facial, localização, reação e emoção no metaverso.
muito além do que hoje nós publicamos sobre quem é você, né, quem sou eu. O metaverso propõe uma captura de informações nunca antes vistos ou imaginados. Mesmo com constante uso de dados, as empresas precisam ter ética, transparência e poder revogar isso, né? Então, hoje, se você deleta a sua conta de qualquer rede social, você não tem a garantia de que seus dados foram deletados ou que foram armazenados lá em algum lugar para alimentar os algoritmos, os big data, enfim, não existe essa segurança, né? A União Europeia, por alguns motivos, mutou, né, o Facebook em 1,2 bilhões por transferência de dados ilegais. Um fato que aconteceu, a Meta usou o Facebook para fazer um experimento social em 2014, junto com a Universidade de Cornell. Foi feito o experimento, tudo mais. Na hora que publicaram, foram perguntar, né, mas as pessoas sabiam? Não, as pessoas não sabiam, elas eram usuários do Facebook. Passaram por um experimento junto com uma universidade e não ficaram nem sabendo. Mas por que isso? Porque nos termos de condição no Facebook, na época, existia que poderia acontecer esse tipo de ação e as pessoas não precisavam ficar sabendo. Então, até que ponto estamos dispostos a trocar nossa privacidade por uma experiência imersiva, né? Quem garante nossos direitos? Quando a empresa é quem define os termos. Então, essa é uma pergunta que fica até mesmo para o que está acontecendo hoje, né? Quem determina nossos direitos? É a empresa? Pode-se cometer crimes na internet e a empresa que tem que julgar, ou o Estado que tem que determinar o que pode e o que não pode? São pontos sensíveis que o Estado, querendo controlar, nós sabemos que não tem como. Né? O Estado é incapaz de controlar uma rede social. Ele é ineficiente nisso. Porém, ele vai responsabilizar as empresas, e as empresas, com medo de serem responsabilizadas, vão cortar mais do que deveria, vão censurar mais, vão mediar mais, ou vão mediar menos. Essas são perguntas que eu quero deixar para você responder ou para você pensar, né? O metaverso está apenas começando, mas os conflitos que ele gera já são reais. O STF tenta proteger a liberdade e a verdade no Brasil, mas será que vai conseguir acompanhar a velocidade da tecnologia? Precisamos debater quem tem o direito de governar o digital? Essa pergunta é muito importante, eu queria que você respondesse para mim. O Estado tem direito de governar o digital? Ou as empresas têm direito de governar o digital? Ou cada um toma conta do que acha certo no ambiente digital? E você, confia mais no STF, em uma Big Data ou num algoritmo? Para julgar o que você pode ou não fazer na internet, né? Essa é a grande pergunta desse vídeo. O que pode ou o que não pode fazer na internet? Quem determina ou quem não determina na internet? Lembrando que como cada um cria algo e põe numa rede social, você está alimentando a base deles. E eles precisam que as pessoas fiquem lá. Então, eles identificam quem gosta do seu conteúdo e entrega para essa pessoa. Se você faz um conteúdo falso, com fake news, e ela entrega para essa pessoa, a rede social ela é cúmplice por estar entregando uma coisa errada, ou disseminando uma informação errada, ou ela simplesmente está fazendo o trabalho dela de divulgar o que você produziu, mesmo sem saber se é certo ou errado? Essa é a grande pergunta, né, da internet hoje. E eu queria agradecer se você gosta desse vídeo, desses vídeos que eu trago sobre artigos, sobre essas reflexões, de quem deve ser responsabilizado no ambiente digital, ou quem usa a plataforma, né? Eu queria agradecer, deixar o like aí, por favor, comenta, se quiser que eu traga um outro artigo, alguma outra coisa diferente, é só deixar aí nos comentários. Muito obrigado e valeu!